Hoje a gente vai ter um tema que é extremamente atual e que tem, para aqueles ginecologistas que trabalham muito no consultório ou em ambulatórios, a gente é massacrado todo dia por essas dúvidas das pacientes com relação ao uso da testosterona, se pode usar, como é que pode usar, os chips da beleza, enfim. Então isso, todos os dias a gente é massacrado com essa quantidade de informação, de prescrição, e sempre fica alguma dúvida, é seguro? Qual que seria a repercussão a longo prazo para essas mulheres? Há, de fato, uma indicação? Então, hoje, para o nosso webinar, nós vamos ter a aula Uso de Testosterona em Mulheres. Existe exame, indicação, esquema e segurança para o seu uso? Essa aula vai ser ministrada pelo professor Dr. Luciano Pompei, que ele é professor da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC. Ele é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP e ele é presidente da Associação Brasileira de Climatério. O professor Luciano vai ter 30 minutos para expor sua aula e, em seguida, nós teremos um debate envolvendo a doutora Débora Brito, que é ginecologista e mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, tem área de atuação em sexologia pela Febrasgo, é especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Comissão Especializada em Violência Sexual e Aborto previsto em lei da Febrasgo, é coordenadora do Serviço de Sexologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará e delegada estadual pelo Ceará na Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Contamos ainda com a presença do Dr. Moacir Bezerra, que ele é originalmente ortopedista e traumatologista, né, Moacir? E depois se enveredou para o lado aí da nutrologia. Ele tem título de especialista em nutrologia pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Nutrologia, e ele é médico nutrólogo pela Faculdade de Ciências Médicas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Associação Brasileira de Nutrologia. Então, a gente vai começar com a aula do professor Luciano. O professor Luciano vai ter 30 minutos para expor a sua aula, e depois, nos 30 minutos restantes, nós vamos abrir para discussão, tá? E os debates, a gente gostaria muito da participação de todos, mas em especial dos professores convidados, professor Moacir e professora Débora. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso presidente da sociedade, o Dr. Jader Carvalho, que já se encontra aqui também online, né? Gostaria só de lembrar, pedir a todos, eu já por aqui como anfitrião aqui dessa sala, eu já bloqueei os microfones de todo mundo. Eu gostaria que, se alguém, por acaso, porventura, ligasse o microfone sem querer, que o desligasse logo em seguida, para que a gente conseguisse ter aula sem maiores intercorrências. Professor Luciano, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Quero inicialmente agradecer a gentileza do convite, né, em nome do presidente da Sossego, Dr. Jader, e de toda a diretoria. Uma satisfação poder estar participando aqui desse evento de vocês, de poder contribuir um pouco com a atualização médica, né, e trazendo um tema, como você bem disse no início, né, um tema que nos bombardeia diariamente, né? Somos bombardeados todos os dias com esse assunto, muitas vezes pressionados, né, pelas pacientes, então acho que é sempre um tema bastante relevante, né? Eu vou começar o compartilhamento aqui da minha tela. Deixa eu mudar aqui para o ponteiro laser e vamos lá, né? Então, o título ficou como uso da testosterona em mulheres, né? Existem exames, indicações, esquemas e segurança para o seu uso. Só um instante, deixa eu minimizar aqui as imagens de quem fala, porque senão eu não consigo ver todo o meu slide. Bom, aqui a minha declaração de conflitos de interesse, né? Aqui tem uma lista de laboratórios para os quais eu tive algum tipo de atividade nos últimos 5 anos. Não tenho atividade com todos eles no presente momento, né? Mas tive uma ou outra atividade nos últimos 5 anos. Eu coloquei como um exemplo, né? Talvez seja um caso clínico bastante típico nessa situação que a gente vai abordar nessa noite. Eu coloquei para trazer a coisa mais para o nosso dia a dia mesmo, né?
Então, esse caso clínico, um caso bastante simples, de uma mulher de 56 anos, menopausa aos 51, usou terapêutico hormonal por 2 anos, com excelente controle dos sintomas climatéricos, interrompeu a terapêutica hormonal por medo, algo que é raro, né? Lamentavelmente, a gente vê muito isso, né? No início teve muitos fogachos, mas hoje incomodam muito pouco, quase nada. Revela diminuição do desejo sexual a partir da menopausa, aparentemente não se notando nenhum fator psíquico ou de relacionamento com o parceiro que justifique. O relacionamento é de longa duração, mas o quadro mencionado ficou mais evidente mais recentemente, após a menopausa, como já havia sido dito antes. Está em uso de estrogênio tópico vaginal e melhorou muito da secura vaginal e não sente mais dispareunia, né? Ela já teve no passado dispareunia e com o uso do estrogênio tópico ela melhorou, né? Esse caso clínico, apesar de simples, traz algumas informações importantes. Tenho certeza, né, que a professora Débora tem muito mais competência para comentar o que eu vou falar aqui agora, já que ela milita muito nessa área, mas logicamente aqui de uma forma muito resumida, essa é uma paciente na pós-menopausa com queixa de diminuição do desejo sexual, que a gente deve sempre procurar outros fatores e não apenas o hormonal, né? Vamos abordar hoje o assunto hormonal, mas lembrando que o desejo sexual é um assunto extremamente complexo, que envolve uma série de outros fatores, e aqui aparentemente nenhum fator psíquico, nenhum fator de relacionamento. Lógico que é um relacionamento de longa duração, que por si só contribui para um esfriamento, né, da relação, talvez não tenha mais aquele desejo todo, isso diminui, é bastante comum esse tipo de coisa, mas essa paciente notou que isso realmente se acentuou com a menopausa, com a parada da terapêutica hormonal. E tem um outro item importante, que é o uso do estrogênio tópico vaginal, porque a secura vaginal, né, o ressecamento vaginal é outro ponto que pode também contribuir para esse quadro, e nesse caso, como ela já está em uso, isso já nos deixa mais tranquilos, e aí nos faz pensar um pouco mais na questão do papel da testosterona. Apenas para a gente situar a relevância de se falar de testosterona, poderíamos falar de outros androgênios também, mas especificamente da testosterona, esse gráfico ele mostra o evoluir dos níveis de testosterona com o passar da idade. Nós podemos ver de forma bastante clara que existe uma diminuição bastante acentuada dos níveis observados, em média por volta dos 20 anos, chegando até perto dos 50 anos com um valor bem menor, né? Um valor aí que se aproxima a metade daquele valor original por volta dos 20 anos. Então, esse é um fenômeno que existe. Além disso, tem um outro fato interessante, né, que eu gosto sempre de comentar. Esse gráfico é um gráfico relativo, né? Não são valores absolutos. Mas se nós pegarmos na menacme, no período reprodutivo, os níveis de estradiol normais de uma mulher, vamos chamar de 100% desse nível normal. Nível normal de testosterona de uma mulher, 100%. Bom, o que acontece numa menopausa natural? Estrogênio cai violentamente, estradiol cai violentamente, 90%. Ficou com um nível que é de 10% do que tinha antes. Mas olha a testosterona. Ela cai, mas cai muito menos, cai mais ou menos 30%, né? Porque o estroma ovariano continua tendo produção de testosterona, a suprarrenal continua tendo produção de testosterona e assim por diante. Então, nós temos outras fontes de testosterona além do folículo ovariano. E aí, o que acontece quando é uma oforectomizada? Quando é uma oforectomizada, olha lá, estradiol praticamente sem diferença, caiu um pouquinho, né? Mas se a gente comparar com o valor original, a diferença não é tão grande de um para o outro. Mas caiu um pouquinho mais. Mas veja a testosterona, aí sim a gente percebe um impacto muito grande no nível de testosterona. É lógico que a gente esperaria, né, é de se esperar, portanto, em havendo uma relação entre nível de testosterona e desejo sexual, que ele seja pior nas mulheres oforectomizadas. E aqui eu quero colocar um item, né, que vocês já viram aí o Chaves todo interrogado, né? Será que existe mesmo? Que é a questão da síndrome da insuficiência androgênica feminina, né? Então, esse é um conceito que surgiu no consenso de Princeton, que falava o seguinte: é um conjunto de sintomas na presença de biodisponibilidade diminuída de testosterona e níveis normais de estrogênio. Mas, como vocês viram a interrogação, isso é questionável, né? Nem todos concordam com esse conceito. E quais são os conceitos que o consenso de Princeton trouxe para falar sobre a insuficiência de androgênios femininos? São sintomas muito vagos, né?
nós fomos ver, ó, diminuição de sensação de bem-estar, humor disfórico, fadiga persistente, alteração da função sexual, incluindo libido, persistência de sintomas vasomotores, diminuição da lubrificação vaginal, perda de massa óssea, alterações da cognição e da memória, afinamento ou rarefação dos pelos pubianos e, portanto, são sintomas bastante inespecíficos, né? Mas ainda continuando no consenso de Princeton, né, isso foi em 2002, eles colocaram o seguinte, olha, paciente tem sinais e sintomas de insuficiência de testosterona? Em princípio, segundo eles, seriam esses sintomas que eu acabei de falar. Sim, ela tem. Bom, a próxima pergunta é, ela está estrogenicamente bem? Né? Então, se for uma mulher na pós-menopausa, ela está recebendo reposição hormonal? E aí a pergunta pode ser sim ou não. Se não tiver, corrigir primeiro o estrogênio. Lembra daquele conceito que eu coloquei, que era uma mulher estrogenizada, né? Aquele conceito inicial. Não, ela está bem, ela está correto, isso foi feito. Bom, aí eu faço a seguinte pergunta. Ela tem outras causas para esses sintomas, já que eles são inespecíficos. Se ela tiver, eu vou tratar essas outras causas. Se ela não tiver, eu vou fazer um diagnóstico presuntivo de deficiência androgênica. E aí eu vou propor, então, ou segundo o consenso de Princeton, propor a reposição ou a terapêutica hormonal com testosterona de forma empírica. A avaliação laboratorial, já no posicionamento de Princeton, dizia-se não haver consenso e não era recomendado. Só que tem um problema. Quando a gente vai pegar os estudos que avaliaram o uso de testosterona nas mulheres, estudos que avaliaram o uso de testosterona nas mulheres. Aqui eu estou trazendo como exemplo o estudo Afrodite, que é um estudo importante dessa área, mas os outros também foram na mesma linha, né? Os principais estudos foram nessa linha. Nenhum deles indicou ou estudou o uso da testosterona nas mulheres por insuficiência, por síndrome da insuficiência androgênica. Nenhum deles. Todos eles estudaram, ou pelo menos os grandes estudos, os estudos mais importantes, estudaram mulheres que tivessem desejo sexual hipoativo, que vocês lembram, era apenas um dos itens daquela lista que eu mostrei. E a paciente, só para citar como exemplo, na maioria desses estudos eles foram feitos quando estava em vigência o DSM-4-TR, né? DSM é a bíblia do psiquiatra, né? Através do DSM que eles conseguem enquadrar o paciente em um ou outro distúrbio. Atualmente nós estamos na versão 5, mas a maioria desses estudos é anterior ao 5, foi feito durante o 4, e aí, de acordo com os critérios lá do desejo sexual hipoativo, distúrbio do desejo sexual hipoativo, as pacientes tinham que responder sim a todas essas perguntas. E veja quais eram as perguntas, isso nos estudos. Antes da menopausa, seu nível de desejo sexual ou interesse sexual eram bons ou satisfatórios para você? Houve diminuição do seu nível de desejo ou interesse sexual? Você se sente aborrecida com a diminuição do seu nível de interesse ou de desejo sexual? Você gostaria que o seu interesse ou desejo sexual aumentasse? E você considera que a menopausa contribuiu para o seu interesse ou desejo sexual diminuído? Então, esses eram os itens que a pessoa tinha que responder para ser enquadrada como distúrbio do desejo sexual hipoativo e, portanto, participar desses estudos. Assim, esses estudos não avaliaram, de fato, o efeito da testosterona na síndrome da deficiência androgênica feminina, se é que ela existe. Em 2014, tem um consenso que eu considero bastante importante, apesar de ser de 2014, as normativas dele ainda são bastante atuais, na sua maioria. Esse é um consenso, na verdade, uma recomendação, uma diretriz da Sociedade Americana de Endocrinologia, né? E nesse consenso eles falam o seguinte, eles recomendam contra o diagnóstico de síndrome da deficiência androgênica, a Sociedade Endócrina Americana não reconhece esta síndrome, e fala o seguinte, por que não reconhece? Porque não há uma síndrome bem definida no entendimento deles e que faltam dados correlacionando sinais e sintomas específicos com os níveis plasmáticos de androgênio. Esse é um fato curioso, porque nós vamos ver adiante, sabemos que administrar testosterona a mulheres na pós-menopausa, por exemplo, melhora o desejo sexual. Mas, quando a gente vai olhar ao longo da vida reprodutiva, não existe uma clara associação entre nível de testosterona e desejo sexual, né? Então, eu esperaria que mulheres com níveis mais altos de testosterona, então, tivessem um nível de desejo sexual mais alto, e assim por diante. Então, isso não fica claro quando a gente faz essa avaliação, essa tentativa de correlação.
Não se recomenda, isso para já trazer um ponto importante para a nossa prática, a dosagem plasmática de testosterona para diagnóstico. Então, ficar dosando testosterona plasmática para diagnóstico, segundo a Sociedade Endócrina, não serve para isso. Né? Não serve para isso. Até porque os nossos testes, né, eles foram desenvolvidos para níveis de testosterona mais elevados, níveis masculinos. Então, dosar testosterona plasmática na mulher é bom para quê? Para quando eu tenho suspeita de um hiperandrogenismo. Aí serve. Para níveis muito baixos de testosterona, esses testes são falhos, não são tão adequados. E aí surgem alguns trabalhos, algumas pesquisas que avaliaram o uso de testosterona na função sexual feminina. Um deles, esse de Braunstein, 2005, onde foi avaliado o adesivo de testosterona, né? O adesivo de testosterona, que já esteve disponível comercialmente, não no Brasil, nunca no Brasil, mas na Europa sim. E esse adesivo ele foi comparado, vejam aqui nesse quadro, ao placebo, que é o amarelo, 150, que é uma dose que não foi comercializada, 300, que era a dose vendida, e 450, também uma outra dose não comercializada. E nós podemos ver que a dose de 300 foi superior ao placebo em desejo e em excitação, né, nesses domínios. Curiosamente, não teve um claro efeito dose dependente, né? Porque se tivesse o efeito dose dependente, 450 tinha que ter sido melhor do que 300, e não foi. Então, isso é um ponto também que chama a nossa atenção de um achado bastante curioso. Em 2007, um outro estudo, existem vários outros, né? Vários outros, eu não trouxe todos porque seria até cansativo. Esse é um estudo com mulheres oforectomizadas que receberam novamente o mesmo adesivo de testosterona. E o que eles observaram? Aqui não avaliando mais a questão do domínio da função sexual, mas avaliando o número de atividades satisfatórias, e nós podemos ver em os quadradinhos, quem recebeu testosterona, teve um aumento significativo, estatisticamente significante, de atividades sexuais satisfatórias comparados com o placebo. O placebo também aumentou, esse é um fato importante que eu vou repetir várias vezes daqui para frente. O placebo teve um efeito de aumentar o número de atividade sexual satisfatória, mas a testosterona superou. Assim como, quando se avalia o domínio de desejo sexual, também houve uma superação em relação sobre o placebo do desejo sexual em quem utilizou a testosterona. Bom, eu tinha mencionado antes o estudo Afrodite. O estudo Afrodite foi um estudo sobre testosterona transdérmica, com adesivo, como eu já falei, em mulheres na pós-menopausa e sem uso de estrogênio, portanto, contrariando o que dizia lá o consenso de Princeton. 814 mulheres com desejo sexual hipoativo, duração de 52 semanas, mas, na verdade, a eficácia foi avaliada com 24 semanas, segurança com 52, apenas 464 completaram as 52 semanas, e um subgrupo ainda fizeram mais um ano. E nesse mais um ano, apenas 132, então, completaram 2 anos de uso do medicamento. Os adesivos eram de 150 ou de 300, comparado com o placebo, lembrando que na Europa, nessa época, comercialmente, havia apenas o de 300. Bom, o que eles encontraram? Número de episódios satisfatórios, número de eventos sexuais satisfatórios. Placebo, 150 de testosterona, 300 de testosterona. Adesivo, né? De adesivo. No grupo 300, nós temos aqui a cor escura, é o valor encontrado no basal, e nós temos a cor mais clara, o cinza mais claro, o que foi acrescido pelo tratamento. Nós podemos ver que houve um aumento do número de episódios satisfatórios na dose de 300. Depois eles separaram as mulheres com menopausa natural, continuou tendo número estatisticamente significante no de 300, aqui apareceu inclusive no de 150, e nós, no grupo oforectomizada, essa diferença não foi estatisticamente significante. Muito provavelmente porque o número de mulheres oforectomizadas era bem menor do que de mulheres com menopausa natural. Mas, enfim, a dose de 300 mostrou efeito, mostrou superioridade em relação ao placebo. Né? Notem que o placebo aumentou até que bem também, né? Aumentou aqui 2,5 episódios satisfatórios. Desculpe, o 2,5 era o basal, aumentou mais ou menos 1,07, né? Episódios satisfatórios, enquanto que a testosterona 300 aumentou para 2,1. Né? Então, mais ou menos
3 vezes. Quando a gente fala em 3 vezes, parece uma quantidade muito grande, mas de 0,7 foi para 2,1. E quando se avaliam os domínios do desejo sexual, eles usaram um questionário chamado PFSF, e nesses domínios houve um efeito estatisticamente significante da testosterona, 300 comparado com placebo, em praticamente todos eles, como vocês podem ver aqui. E nesse último questionário PDS, ele avalia a angústia causada pela disfunção sexual, né? E houve, então, uma redução dessa angústia causada pela disfunção em quem usou testosterona. Então, melhorou o desejo, melhorou a frequência de atividade sexual e melhorou, né, a angústia que aquela deficiência, que aquele disfunção, melhor dizendo, causava para essa mulher. E aí vamos ver mais algumas posições oficiais da Sociedade Endócrina, essa é de 2014, que falava o seguinte sobre a prescrição de testosterona para mulheres. Recomendação contra o uso generalizado para saúde óssea, bem-estar geral, fertilidade, distúrbio cognitivo, entre outros. Segundo eles, não há claras indicações para essas finalidades e segurança de longo prazo é desconhecida. A maioria dos estudos foi muito curta, né? Os estudos normalmente são de 6 meses. Como vocês viram, esse estudo chegou a ter um bracinho ali de 2 anos, mas é um número muito pequeno de 2 anos. Pode ser empregada para disfunção sexual caracterizada por desejo sexual hipoativo. Então, a Sociedade Endócrina entende o quê? Que a indicação para testosterona na mulher, especialmente na pós-menopausa, é para disfunção sexual por desejo sexual hipoativo. E aí vem uma opinião minha, essa é a indicação. Agora, a gente sabe que a testosterona pode trazer alguns outros benefícios de bem-estar geral, por exemplo, ou até mesmo de redução extra de ondas de calor, mas eu entenderia, assim como a gente fala para a reposição hormonal, que ela tem as indicações e a reposição hormonal tem os benefícios adicionais, eu faria a mesma coisa aqui, aí é uma opinião pessoal minha. Indicação aqui é desejo sexual hipoativo. Benefício adicional podem ser os outros, né? Não consideraria os outros itens como uma indicação. Os efeitos colaterais. Poucos efeitos colaterais são reportados nos estudos, principalmente pelos faciais, acne, pele oleosa, nas doses elevadas em especial, né? Isso é um ponto importante para a nossa paciente não ficar como a dessa foto que aí está, né? A administração oral tem um efeito também nas lipoproteínas, né? Ela pode diminuir a lipoproteína de alta densidade, HDL, que é protetora cardiovascular, portanto, reduzir é ruim. Isso não é observado, em geral, na administração transdérmica. Isso é principalmente pela administração oral, exatamente pelo fenômeno da primeira passagem hepática. Quando a gente vai no estudo Afrodite, como eu já falei, 52 semanas de avaliação de segurança, só aproximadamente metade, um pouco mais da metade, que permaneceu por 1 ano, e o subgrupo de 2 anos, que eram 132 mulheres, né? E o efeito adverso mais significativo aqui foi o hirsutismo, que foi mais frequente, como a gente pode ver nesse gráfico, na dose de 300 microgramas. O de 150 não teve diferença em relação ao placebo. Vamos para algumas revisões sistemáticas. Essa é uma de 2014, 35 estudos randomizados. Vamos direto aqui para os... antes de ir para cá, esse subitem, importante, a maioria dos estudos não tinha um critério diagnóstico específico para deficiência androgênica feminina, como eu já tinha falado lá atrás. A maioria foi para avaliar função sexual. A testosterona se associou à melhora de diversos domínios sexuais e de angústia relacionada a isso. Esse resultado foi melhor com testosterona do que com metiltestosterona. E aqui eu faço um parênteses. No passado, houve uma prescrição bastante comum, bastante grande da metiltestosterona, especialmente nos Estados Unidos, e, portanto, essas meta-análises todas, muitas vezes elas acabam incluindo estudos com metiltestosterona, que hoje não tem sido mais recomendado, né? Então, por isso que eu fiz esse destaque aqui, que essa meta-análise, assim como a próxima que eu vou colocar, elas têm uma mistura de resultados de testo com metiltesto, mas nessa aqui, aparentemente, foi melhor o resultado com a testo do que com a metiltesto. Redução de colesterol, mas às custas do HDL, portanto, ruim. Isso foi pior com a metiltesto do que com a testo. Então, a testo foi um pouquinho melhor na eficácia e foi também menos ruim, vamos dizer assim, no prejuízo do HDL. Aumento de LDL, aqui de hirsutismo, e não há dados suficientes de segurança em longo prazo. Isso vai virar um mantra daqui para frente, né?
dados de segurança de longo prazo realmente é um ponto que falta bastante para a gente. Essa revisão da Cochrane vai mais ou menos na mesma direção. A última vez que eu fui verificar na Cochrane ainda não tinha nenhuma outra atualização, acho que essa é a última mesmo. Duração mediana, né? 6 meses. Esse é um grande problema desses estudos, né? Boa evidência de que a adição de testosterona ATH, então eles aqui avaliaram a adição de testosterona em mulheres que já estavam usando o terapêutico hormonal, traz efeitos benéficos na função sexual, mas se associa novamente ao que falou o outro, aquele hirsutismo, redução de HDL, faltando dados de longo prazo. E aqui também inclui dados de metiltestosterona, testo mais metiltesto. Um ponto importante que eu gosto de destacar quando eu abordo esse assunto é que a testosterona ela não protege o endométrio, pelo menos não das doses que são preconizadas para esta finalidade. Não sei se doses muito elevadas teriam um papel de proteção endometrial, não, isso eu não posso dizer, mas as doses normalmente preconizadas não protegem. Esse é um ponto importante, porque muitos colegas trazem aquela ideia de que, como o progestagênio, muitos progestagênios que a gente utiliza são derivados da testosterona, né? Então talvez a testosterona protegesse o endométrio. Não, ela não protege. Então, se estiver usando estrogênio e tiver útero, a recomendação é de usar o progestagênio. E na menacme? Na menacme, lamentavelmente, pouquíssimos estudos avaliaram o uso de testosterona ou outros androgênios em mulheres na menacme. Os que o fizeram são geralmente pequenos e com baixo nível de evidência. Só para dar algum exemplo para vocês, um deles é esse estudo com apenas 31 mulheres, testosterona 1% em creme, o que dá 10 miligramas por dia, e houve aumento do score de bem-estar psicológico geral, melhora na escala de função sexual, diminuição no score de depressão de Beck, mas não foi estatisticamente significante, bateu na trave, né, 0,06, e nível de testosterona sérica ficou próximo ao limite superior da normalidade, ou seja, foi uma dose aí tendendo a elevada. O próximo estudo que eu trago como exemplo para vocês é um estudo um pouco maior, 261 mulheres na menacme, e essas mulheres receberam uma formulação em 3 doses, 9 miligramas, um gel, né? 9 miligramas por dia, 4,5 ou 3. E quando a gente olha esse gráfico mostrando o nível de testosterona livre, né? Dosado, e nós temos aqui em vermelho, eu marquei aqui o período ativo, né, de tratamento, notem que também é um tempo curto de tratamento, nós podemos ver que a dose mais alta, que é essa linha cheia, aumentou mais o nível de testosterona no sangue, o que era de se esperar, né? Não, nenhuma novidade pelo fato de que a dose mais alta sobe mais, vai subir mais a testosterona plasmática. Mas olha que interessante, quando eles avaliaram o número de eventos sexuais satisfatórios, a dose intermediária, que é essa pontilhada, tá uma salada aqui de linhas, né? São todos muito próximos, inclusive o placebo que está aqui embaixo, olha. Essa dose intermediária foi a dose que teve significância estatística versus placebo. A dose mais alta, que aumentou mais a testosterona, não se associou a um efeito melhor. Ressalvados que o N é relativamente pequeno para 4 grupos, né, de tratamento, e também observando que não foi em todos os momentos que houve significância estatística. Limitações aqui. Próprios autores falam isso, duração curta e forte efeito do placebo, que a gente já tinha observado nos outros estudos também, né? O que a Sociedade Endócrina fala? Uso de testosterona para mulheres na pós-menopausa com desejo sexual hipoativo. Recomenda-se teste terapêutico por 3 a 6 meses. Dose suficiente para oferecer nível de testosterona plasmática equivalente à média da menacme. Né? Não se recomenda níveis suprafisiológicos para as mulheres. Qual que é o nível ideal que a gente deve procurar? O nível que ela deveria ter na menacme. Interromper o uso se não houver resposta em até 6 meses. Porque se ela não melhorou, quer dizer, se subiu a testosterona plasmática e ela não melhorou, provavelmente a disfunção sexual não é pela testosterona. Recomenda-se dosar o nível de testosterona no basal e em 3 a 6 semanas para controlar o uso abusivo. Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Márcio Fragoso, por gentileza, desligue seu. Eu estou procurando até para tentar desligar, não estou achando.
Bom, então, a Sociedade Endócrina, ela recomenda dosar o nível de testosterona do basal, mas veja que não é para fazer o diagnóstico, né? Eu já tinha falado atrás que não recomenda para, não é para diagnóstico. Recomenda dosar no basal, depois repete, depois que você iniciou com o tratamento, repete em 3 a 6 semanas, para quê? Para saber se o nível não está excessivo, se não passou para o nível suprafisiológico. E também para ver se não está havendo um uso abusivo, né? E a sociedade endócrina, isso é discutível, tem muitos colegas que discordam dessa posição, ela recomenda repetir essas dosagens a cada 6 meses. Em 2019, tivemos um consenso global unindo várias sociedades médicas, e eu destaquei aqui a Sociedade de Endócrino. Por quê? Porque já tínhamos uma posição dela de 2014, né, que foi o que eu centrei uma boa parte da aula, mas não é só ela, a Sociedade Internacional de Menopausa está aqui, nós temos uma vinculação bastante forte com a IMS, através da SOBRAC, né, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa também está aqui, né? Então, tem vários signatários desse posicionamento. Eu trouxe alguns pontos mais importantes para a gente poder encerrar. Tratamento com testosterona em mulheres na pós-menopausa com doses que levem a níveis plasmáticos similares ao da menacne, reforçando o que já falei antes, mas essa é a posição de 2019, é global, se associa com aumento leve da acne e de pelos corporais em algumas mulheres, mas não alopecia, clitorimegalia ou mudança de voz. Então, se tiver qualquer um desses três, provavelmente o nível está excessivo. Testosterona oral se associa a perfil lipoproteico adverso, mas não com a via transdérmica em doses fisiológicas, doses que levem a níveis plasmáticos fisiológicos de testosterona. Segundo esse posicionamento global, não está atendida a necessidade de provisão e aprovação terapêutica com testosterona para mulheres na pós-menopausa. Ou seja, não tem produto, né? O mundo inteiro tem essa carência, né? Isso é um ponto que é reconhecido pelas sociedades médicas, essa carência de um produto de testosterona para a mulher com os devidos registros nas agências regulatórias. Quando uma forma aprovada para a mulher não estiver disponível, é razoável o uso de apresentações masculinas, desde que os níveis plasmáticos se mantenham dentro do fisiológico feminino. O problema, não sei em outros países, é que no Brasil nós não temos uma apresentação masculina que nos permita fracionar a dose para que se possa obter uma dose adequada para a mulher. O produto que nós temos no Brasil, né, o homem abre o sachê da testosterona e já tem a dose total para ele. Então é muito difícil você fracionar essa dose. Aqui eu destaco que a Sociedade Endócrina, no de 2014, ela era contrária a este item, né? Até por isso que eu destaquei lá a endócrino no início do artigo. E agora ela é signatária dessa forma que até aceita o uso de acha razoável uma apresentação masculina com todas essas ressalvas que eu falei. O uso de qualquer formulação ou apresentação que leve a níveis suprafisiológicos não é recomendada por este posicionamento global. Então, acho que como resumo, eu diria que nós temos, na minha opinião, um nível de evidência bastante bom para o efeito da testosterona no desejo sexual hipoativo nas mulheres na pós-menopausa, obviamente descartadas outras causas para essa alteração do desejo sexual. Nós não temos uma evidência clara para este benefício na menacne. Caso se vá fazer a terapêutica com testosterona, não há um produto. Hoje, no Brasil, a única possibilidade seria recorrer à manipulação. E aí eu acho que, na minha opinião, vale a pena esse controle sérico do nível de testosterona ainda mais, né? Ainda mais. Primeiro, para controlar se não há um uso excessivo, abusivo. Segundo, porque, lógico, a formulação de cada farmácia pode ser um pouco diferente, a forma de trabalho de cada um pode ser um pouco diferente, e isso significa que a absorção pode ser diferente, mesmo sendo uma mesma dose, né? Então, uma forma de se controlar para ver se está adequado é dosando no sangue. E o terceiro é para justamente o cuidado de não haver o uso abusivo, né? De não haver o uso abusivo, sempre procurando o nível fisiológico, o nível equivalente à da mulher na MENAC. É isso que eu tinha a trazer a todos vocês, agradeço a atenção e coloco-me aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. Acho que sua aula foi bem objetiva, bem direta, bem clara, né?
O que a gente tem visto na prática clínica são extrapolações às recomendações das entidades mundiais, né? E é isso que deixa a gente, de fato, muito preocupado, é não ter certeza desse longo prazo, o que é que pode acontecer, né? Eu cito no ano passado uma paciente da minha esposa que estava usando nessas doses suprafisiológicas e apareceu com alterações endometriais bem complicadas, para ser bem eufêmico na forma de falar, uma paciente jovem, tá? Então, isso é que a gente tem sido bombardeado, e sua aula foi muito clara no sentido de dizer quando fazer e como fazer, né? Eu vou abrir agora para os nossos debatedores, acho por questão de cavalheirismo, acho que a gente deve começar com a professora Débora Brito, né? E depois a gente passa para o professor Moacir. Débora, por favor. Eu ia dizer que, por uma questão de que ele é nosso visitante, a gente começasse com o professor Moacir, mas tudo bem. Eu achei a aula excelente, assim, eu sempre gosto muito de assistir às aulas do professor Luciano, nos congressos, sempre vou estar lá sentadinha, a gente sempre vai aprendendo alguma coisa, então muito bom. Inclusive, assisti a sua aula e aquela discussão no webinar da Associação Brasileira de Medicina Sexual, acho que há uns 15 dias atrás, né? Então, assim, realmente concordo plenamente com tudo que ele colocou, tá? Foi extremamente didático para que a gente possa entender que, embora nós tenhamos estudos que mostram que podem haver benefícios, a indicação e a segurança no longo prazo para o uso de testosterona em mulheres, principalmente quando a gente pensa em função sexual, é em desejo sexual hipoativo de mulheres pós-menopausa. A Rosemarie Basson, que é conhecidíssima nossa pelo modelo circular, ela publicou recentemente um artigo, nesse ano ainda, que fala exatamente sobre disfunções sexuais femininas, né? São os androgênios os culpados? E aí ela vai refletindo com a gente sobre vários pontos que eu acho que são importantes e alguns também são importantes que a gente traga aqui. Alguns o professor Luciano já colocou, né, com muita clareza, e alguns outros, como, por exemplo, a gente não tem ainda estudos muito profundos sobre qual seria a função ou a atuação também de outros androgênios, né? Da sensibilidade dos receptores aos androgênios. Parece que todos os nossos estudos, principalmente aqueles que têm uma confiabilidade maior, que têm um desenho maior, eles estão muito focados em essa dose de androgênio vai ter um efeito sobre a função sexual, né? E muitas vezes a gente não tem muita informação, muita certeza sobre como se daria esse efeito, né? E como se daria, então, a ação dos androgênios para um funcionamento sexual normal. Tem um outro trabalho que eu acho que também traz algumas reflexões. E outras reflexões que ela traz também são sobre os ensaios. Então, assim, se eu recomendo, né, o consenso internacional, né, mundial, ele recomenda que a gente procure manter os níveis dentro dos parâmetros fisiológicos para mulheres que estão no menacne, mas eu não tenho um ensaio de laboratório que me permita confiar plenamente naquele resultado que eu estou recebendo, então a gente fica meio perdido. Porque a maneira que talvez que fosse mais efetiva seria medindo através da espectrometria de massa, que é algo que é inviável. Então, eu estou atuando, fazendo uma escolha por uma opção que, mesmo que eu veja que ela tem um benefício, né, que ela vai ter esse benefício e que existe realmente essa evidência clínica, até no próprio controle do uso da medicação, a gente não vai ter tanta segurança. Então, ela traz uma série, depois eu vou compartilhar lá no nosso grupo, não é? Esse artigo eu acho que é bem interessante, e ela traz uma série de reflexões que eu acho que podem ampliar um pouco mais o nosso pensar sobre o uso da testosterona no desejo sexual e também em outras disfunções sexuais, que nós sabemos que o androgênio ele vai estar relacionado. As mulheres que usam o androgênio, elas vão sentir esse benefício no desejo, mas também elas relatam o benefício na excitação e na qualidade do orgasmo. Embora a indicação formal vá ser, né, na mulher que está na pós-menopausa e que
a gente já tentou uma série de outras medidas e não alcançamos a resposta. Isso também é muito importante, porque eu sempre percebo que a pressão que vem, a pergunta é sempre essa: como que prescreve a testosterona? Posso usar a testosterona? E aí, muitas vezes, eu me questiono. E as outras, né, os outros caminhos, as outras abordagens, o quanto você tem se preocupado com o profissional de saúde, como ginecologista, enfim, em se aprofundar um pouco mais sobre como educar a paciente para a vivência do sexo. O professor Luciano trouxe um caso que é uma história de um relacionamento de longo prazo, e é geralmente assim, não é, que a gente vai estar encontrando muitas vezes as pacientes para fazer essas prescrições. E aí, assim, o quanto aquele casal, nesse relacionamento de longo prazo, conseguiu investir em manter a intimidade erótica em alta. Porque todos nós sabemos que nós vamos passar por mudanças. Estão fazendo uma analogia aqui à atividade física. Com o passar do tempo, adianta eu só comer bem, mas não ir para a academia para trabalhar minha musculatura? Não. Ao longo do processo de envelhecimento, não. Então, por que a gente imagina que se o casal, né, está em um relacionamento de longo prazo e não investe ativamente em manter essa intimidade erótica, esse desejo sexual vai continuar alto? Então, são algumas indagações que eu acho que são bem pertinentes. Inclusive, em relação aos próprios consensos e os estudos. A maioria dos nossos estudos, os mais confiáveis, eles usam muito o FSFI, que é um instrumento validado para avaliar a resposta sexual. Só que o FSFI, que é usado na grande maioria desses estudos que a gente usa para, inclusive, chegar aos consensos, ele foi construído baseado no DSM-4. E o conceito de desejo sexual diminuído, de transtorno da sexualidade, né, que é o transtorno do interesse e da excitação sexual no DSM-5, ele já vem descrito de uma maneira diferente. Então, talvez a gente também precisasse de novos instrumentos ou adaptar melhor os instrumentos para que a gente possa medir essa resposta sexual, medir essa função sexual e aí as repercussões sobre a dimensão do desejo, tá? Então, era isso. Eu acho que é excelente, não é, falar sobre isso, mas que a gente também lembre que a sexualidade ela é multidimensional, ela tem essa dimensão biológica. Dentro dessa dimensão biológica, a questão hormonal é um fator. Nós temos outros fatores que também podem estar comprometidos dentro dessa dimensão biológica, como o desconforto em relação ao sexo, a dor, enfim. A gente tem os fatores psicológicos que são importantíssimos, relacionais e os sociais, né? E que nós possamos, como ginecologistas, nos aprofundar um pouco mais na compreensão de como se dão essas repercussões dos demais fatores. E a gente não fique sempre buscando uma maneira farmacológica, uma terapia farmacológica de abordar dificuldades sexuais, né? Tão complexas como a própria dimensão do desejo, que eu considero, né, como médica sexóloga, talvez a dimensão da sexualidade mais complexa, mais inclusive do que o orgasmo, do que a excitação. A gente percebe que a resposta à terapia sexual nessas outras dimensões, às vezes é maior, mas a gente tem muito para fazer na terapia sexual também, com as mulheres que têm diminuição do desejo, tá? Um outro ponto, e aí a gente tem vários colegas que estão aqui, que são pesquisadores, que eu acho que é muito importante que a gente também se atente a isso, é que muitas vezes, quando a gente vai avaliar o desejo sexual e a etiologia da diminuição do desejo, a gente vai estar sempre olhando para aquele grupo de mulheres que tem desejo sexual hipoativo, né? Por alguns estudos, a gente teria, então, esse desejo sexual hipoativo em 35% das mulheres. E aí a gente olha para esses 35% das mulheres e fica tentando entender profundamente como aquele desejo está ali, como que nós chegamos naquele desejo sexual diminuído. E temos aí 70% de mulheres que vão ter um desejo sexual normal ou alto. E talvez, se nós focássemos também um pouco mais o nosso olhar científico para mulheres que têm o desejo sexual normal ou alto, eu acho que a gente poderia ter muito mais caracterização sobre essa dimensão do desejo sexual e, inclusive, quais seriam os campos, né? Será no campo relacional? Será nos aspectos psicológicos? Né? Nos modelos parentais que elas trouxeram lá de trás para poder entender e construir essa sexualidade? Quais seriam esses outros
outros campos da sexualidade feminina que eu poderia empreender, né, mais esforços no sentido de ajudar essa mulher a recuperar esse desejo sexual, que não apenas a dimensão biológica através dos androgênios. Acho que esse era o meu comentário. Muito obrigado, professora Débora. Né, eu acho que seu comentário foi um comentário aí completo, né, professor Luciano? Ela deu um resumaço aí para nós também. Obrigado, amiga Débora. Né? E eu quero chamar o professor Moacir para falar um pouco do outro lado dessa testosterona. Existe esse outro lado mesmo, professor? E aí? Boa Como noite, que a gente pessoal. se comporta? Boa noite. Primeiro agradecer o convite aí da Sossego para estar aqui com vocês. É desafiador, né? Tá dentro de outra especialidade, tá? Discutindo com um assunto que é do domínio de vocês, né? Muito mais do que o meu. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a prescrição de hormônios não faz parte da especialidade de nutrologia. Isso é um engano muito grande, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve chamar a atenção é que nutrologia não tem nada a ver com hormônios, tá? A nutrologia é uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, onde a gente usa os nutrientes, né, de forma a melhorar a qualidade de vida, a saúde, promover saúde e tratar doenças, tá, que tenham relacionamento com a má nutrição. Tá. Só que hoje a gente vive num país, talvez no mundo, onde existe uma crise, acho que ética, né? Acho que vocês concordam comigo, onde as pessoas se valem, né, de um certo apelo que existe, né, do uso. Eu vou me dar aqui o direito de criar uma palavra, eu nunca vi isso em canto nenhum, mas é uma visão testosteronocêntrica, né, das coisas. Parece que a testosterona vai resolver todas as mazelas e os problemas do mundo. Então, para vocês, chega muito, acho, essa questão sexual. Lá no meu dia a dia, eu recebo muitas pacientes, mulheres, e acho que os homens muito menos, né, querendo usar a testosterona para melhora de composição corporal. Então, isso é o meu dia a dia. E a gente, assim, não há indicação, né, de solicitação de teste de testosterona para saber como é que está isso na mulher, não tem nem a indicação de solicitar isso, e normalmente eu não solicito. Certo? Então, o professor Luciano começou falando do bombardeio das pacientes. Esse bombardeio em mim, ele é muito grande. Já foi maior no início, né, como você falou aí, eu era um ortopedista, né, e migrei para a nutrologia. Em 2015, eu fiz prova de especialista e desde 2015 que eu só exerço a nutrologia no consultório. Inclusive, tem algumas pacientes aqui minhas, já vi aqui pelo menos 3. Bem, então eu recebo bombardeio também de pessoas, inclusive já recebi no consultório, claro, não vou dizer o nome, uma colega ginecologista querendo que eu prescrevesse no consultório testosterona para melhora de composição corporal. E é uma situação até um pouco chata, porque você vai dizer que não há indicação, e realmente não há, esta indicação não existe, né? E normalmente eu não faço. Mas algumas considerações aí. Quando a gente fala para paciente que a única indicação que teria para uso de uso de testosterona em mulher seria uma questão de alteração, um transtorno, um distúrbio do desejo sexual hipoativo, aí elas todas, nessa hora, falam que tem esse transtorno, né? E aí eu pergunto sempre, esse transtorno foi diagnosticado por um médico? E nunca foi feito esse diagnóstico, e a enorme maioria não tem. A gente vê problemas de relacionamento, a gente vê problemas de estresse, de cansaço. Esse ano de 2020, né, que passou, e agora esse início de 2021, a gente tem vivido essa pandemia aí, né, dessa doença, que faz com que as pessoas estejam muito estressadas, e isso realmente reflete, né, de forma negativa na vida sexual. Isso a gente sabe que isso pode acontecer. Tá. Aí, no segundo momento, elas sempre querem, né, que a gente solicite, né, um teste de testosterona, porque, segundo elas falam, sempre estão com testosterona baixa, tá? E aí, né, a questão de explicar que a testosterona na mulher realmente é baixa, que as metodologias, né, de diagnóstico não foram, como já foi dito, né, pelo doutor Luciano e pela doutora Débora, que esses meios de ensaio eles não são apropriados para a mulher, que isso foi feito, né, para os níveis do homem, e realmente isso é uma questão bem complexa no dia a dia minha como nutrólogo no consultório. Bem, o que a gente vê
uma... Vou ver se eu consigo aqui. Bem, a gente vê no dia a dia pessoas que chegam, né, as mulheres chegam no meu consultório querendo uma composição corporal que normalmente vem nas mídias sociais. Então, elas veem aí atrizes, digital influencers com uma composição corporal acima do normal e aí querem ter aquela mesma composição. Mas a gente sabe que para uma pessoa, né, normal, uma pessoa que trabalha, que tem uma mulher casada, com filhos, né, com o dia a dia de trabalho, de preocupações, não tem condição de manter uma composição corporal que normalmente essas pessoas têm, e até porque essas pessoas também usam de photoshops, né, tratamentos vários de cirurgia plástica e vários tratamentos aí que são físicos e não hormonais. Bem, realmente a testosterona, ela é muito atrativa para a pessoa, né, que quer melhorar a composição corporal por dois motivos. Primeiro, que a testosterona tem uma ação lipolítica. Então, a testosterona ela diminui a quantidade, é um hormônio lipolítico, diminui normalmente a quantidade de gordura corporal, certo? E também aumenta a massa magra, porque aumenta o IGF-1, né, que é o hormônio produzido pelo fígado, que leva ao aumento da síntese proteica muscular, diminui uma proteína chamada miostatina. Essa proteína ela inibe a síntese proteica. Então, quando inibe o inibidor da síntese proteica, você tem uma maior síntese proteica. E, em terceiro lugar, a principal ação da testosterona em relação à composição corporal, em relação à massa magra, é que ela tem uma ação de transformar células mesenquimais pluripotentes em uma linhagem miogênica, né, que vai se transformar em miócitos, vai aumentar a massa muscular. Só que o uso da testosterona, para que tenha esses efeitos mais pronunciados, são em doses suprafisiológicas para a mulher. A mulher vai ficar em doses compatíveis com homens. Eu já vi no consultório níveis de testosterona suprafisiológica para homens, inclusive. Tá? Normalmente, os níveis para homem vai variar de 320 depende do laboratório, 1.400. Eu já peguei testosterona de mulher de 1.600, 1.800, certo? Uma coisa assim, esdrúxula. E o que eu acho mais, né, complicado, você ver uma mulher que tem uma perda da característica, né, visual da mulher. Então, a mulher ela muda, né, aumenta a expressão, a massa muscular de cintura escapular, que tem mais receptor de testosterona do que de membro inferior, que vai ter mais testosterona, receptor estrogênico. Ela vai ter uma diminuição da gordura no quadril, vai ficar com o quadril mais estreito. Então, realmente melhora ali a questão da quantidade de gordura e massa magra, mas, de fato, na minha opinião e na maioria das pessoas, olham aquilo e não é uma coisa visualmente agradável. Penso que os principais problemas. E a doutora Débora falou uma coisa muito importante, que outros caminhos, até anotei, existem outros caminhos e outras abordagens para melhora, né, do contexto sexual, e também existem outros caminhos e outras abordagens para melhora da composição corporal nessa mulher. E o correto dentro da nutrologia é você acertar todas essas coisas. Então, quando eu pego essas mulheres no consultório, eu procuro verificar como é que está alimentação, treino e sono. E, geralmente, as três coisas estão muito ruins, estão muito bagunçadas. Uma alimentação muito desregrada, ingestão proteica muito baixa, normalmente, tá? Um consumo de caloria normalmente elevado, um consumo de carboidratos de absorção rápida muito alto, certo? Um treino, uma rotina de treinamento subótima, tá? Treinamentos de força, quem quer ganhar massa magra precisa entender que precisa fazer treinamento de força, tá? Não fazem normalmente treinamento de força, não gostam de fazer treinamento de força, e quando fazem o que eu chamo de treinamento mimimi, né? Quando começa a pegar um pouquinho mais de peso, começa a achar ruim, não entendendo que para ganho de massa muscular você precisa, né, desafiar o músculo para que ele, né, reaja com hipertrofia. E questão também do descanso, que é fundamental para a hipertrofia, não é uma brincadeira. Então, todas essas coisas, a gente, no consultório, a minha visão como nutrólogo em relação ao uso de testosterona é bem diferente. Essa queixa sexual, ela normalmente não se apresenta a mim, tá? Ela se torna uma queixa secundária depois que fala que esse seria, né, a única indicação, mas parecendo que meio para que justificasse a minha prescrição. Acho que as considerações eram essas. Agradecer aí pelo convite novamente
E parabenizar o doutor Luciano e a doutora Débora pelas explanações aí maravilhosas. Muito obrigado, Moacir, pelas palavras. E eu quero dizer, Moacir, que eu estou extremamente feliz de saber que eu não estou só no mundo, viu? Essa coisa essa falha ética que a gente está vivendo aí no nosso meio, de fato, me deixa extremamente preocupado e me deixa extremamente triste muitas vezes, né? Como você falou, a nutrologia é uma especialidade médica séria, correta, que tem residência, tem título de especialista, e você vê que eu costumo dizer para os meus alunos, quando vem essas prescrições loucas, eu chamo dos pseudonutrólogos, né? Ou seja, é alguma outra coisa, mas que não é, né? Eu vou só te interromper um segundinho a respeito disso, é que a Claro. grande maioria desses nutrólogos, pseudonutrólogos, a grande maioria nem uma pós-graduação tem, certo? São pessoas que terminam a faculdade e porque a especialidade tem um chamariz muito grande, se auto-intitulam, né, nutrólogos. Perdão pela interrupção. Imagina, foi extremamente pertinente. A gente vê muito isso que você falou da composição corporal. Essa paciente da minha esposa, da qual eu relatei aqui há pouco, ela disse, doutora, é muito sedutor. Em um mês eu consegui o que eu não consegui em 6 meses de academia. Só que a que custo? Na verdade, a gente não tem, eu tenho uma impressão de que daqui a alguns anos a gente vai estar experimentando aí tumores hepáticos em mulheres em idade precoce, né? Tumores de endométrio, né? Cânceres de endométrio. Um colega que já citou, acho que foi o professor Leonardo, falou que teve uma paciente que estava com atipia, a hiperplasia com atipia, enfim. Então, a gente tem visto, foi o mesmo caso da minha esposa, a paciente disse, doutora, é extremamente sedutora, mas eu estou com esse sangramento aqui que não para, pedi ultrassom, aquela imagem nebulosa do endométrio, foi para a estereoscopia e, de fato, era uma lesão atípica de endométrio. Então, eu fico, assim, extremamente feliz, né? Eu acho, professor Moacir, que você ganhou aqui diversos fãs aqui nesses 69 participantes que nós temos aqui, que a gente, de fato, tem em quem confiar, em quem mandar, né? E de fato, isso é uma angústia muito grande para o profissional sério, né? Que se angustia com essas coisas. Às vezes você acaba até começando a se questionar, gente, será que eu estou ultrapassado? Será que eu não sei mais de nada? Será que tudo que eu estudei na minha pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas todas, eu não sei mais nada? E aí a gente começa a se questionar. Mas eu acho que o tema foi extremamente importante. Destaco aqui o aparecimento da nossa diretora científica aqui, entre uma mamada e outra, ela apareceu, e eu abro até a palavra para ela aqui. Consegui aqui um tempinho, mas eu escutei, né, presenciei toda a live, né, de hoje, a webinar. Eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, né, do coordenador, dos debatedores e o excelente nível de discussão científica. Eu queria ponderar alguns questionamentos ainda para a gente aproveitar um pouquinho, né, os convidados. Realmente a questão esse tema é muito controverso e a gente está sendo bombardeado hoje em dia de pacientes que chegam no consultório pacientes jovens e em uso inadequado da testosterona e muitas vezes dizendo que foi dosado e essa dosagem estava no nível muito baixo. Bem, a gente já sabe que não tem indicação de dosar nas mulheres para detectar nível baixo ou não, né? Quando a gente vai dosar e quando a gente suspeita de ter a patologia que eleve o nível da testosterona e não que abaixe, principalmente nas mulheres na menarquia. Mas o que eu queria saber é como, essa pergunta vai para o professor Luciano Pompei, como você está conduzindo essas pacientes jovens que chegam no consultório. Há uma história muito comum é o uso anticoncepcional, a gente sabe que o anticoncepcional ele vai alterar as doses hormonais, mas foi pedido uma bateria de exames hormonais, principalmente, e aí vem sempre com aquela história que o hormônio está baixo e que vai fazer uma reposição. Muitas vezes já vem até com um anticoncepcional suspenso por conta disso. Eu queria saber como é o seu posicionamento no consultório diante dessas situações, né? Como que você está lidando com essa situação no consultório. E também lembrar que o excesso de testosterona ele vai acabar sendo convertido também em estrogênio. Então, a gente tem que
tem que lembrar das patologias que são hormônio dependentes, como foi muito citada agora, a questão endometrial, que a gente não tem essa segurança endometrial, mas eu também queria saber quais seriam as principais contraindicações. Mesmo aquela paciente que seria uma indicação por um desejo hipoativo, quais seriam as contraindicações para a gente utilizar a testosterona, né? Não só lembrar no que está indicado, no que está sendo usado, mas também qual a segurança que a gente já tem em relação às contraindicações dessa terapia, a tirar, que a gente já sabe, é tão bem conhecida a gente as contraindicações na TH. Bom, Andressa, acho excelente a sua pergunta, né? Eu, com as minhas pacientes do consultório, eu faço o que eu fiz aqui, eu explico para elas que essa dosagem não tem sentido, eu explico que o nível de testosterona em quem usa pílula, se eu dosar no sangue, vai estar baixo mesmo, é efeito da pílula, ela aumenta esse HBG, diminui testosterona livre, é um efeito da pílula, e que não existe uma correlação entre nível de testosterona na menacme e disfunção sexual de desejo sexual, eu falo que não tem sentido aquela dosagem, né? Lógico, ela tem o direito de acreditar em mim ou não, né? Mas eu não posso ser antiético, né? Eu tenho que falar para a paciente o que é correto, o que é verdade. Se ela preferir ir num outro colega que faz coisas antiéticas, que faz coisas que não são aprovadas pela ciência, eu lamento muito por ela, né? Para mim é ruim, lógico, porque eu vou perder uma paciente, lógico que ninguém quer, né, perder paciente do consultório, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer uma coisa errada porque todo mundo está fazendo com essa desculpa, né? Então eu explico para ela, olha, eu acho que isso não tem sentido, basicamente explico como eu falei aqui mesmo, de quando se pede dosagem, explico que o exame não é bom para esses níveis, os níveis da mulher, que o exame foi desenvolvido para dosar nível do homem ou para quando a mulher está com um nível muito alto, como síndrome de ovários policísticos, etc. E pronto, assim, tem dado certo, sabe? Para a maioria dá certo. Bom, não sei, a maioria, né? Pode ser que algumas tenham ido embora e eu não percebi que não voltaram mais, né? Sempre tem esse risco. Quanto à contraindicação, é um outro ponto difícil, porque nós não temos grandes estudos, né? Não temos grandes séries, né? Acredito que o Afrodite foi o maior estudo, com 800, mas todos os outros são com 100, 200. Então, aí sobra espaço. Aliás, nenhum deles falou nas contraindicações claramente, nenhuma sociedade se posiciona claramente nisso, em termos de contraindicações, então dá espaço para que a gente dê opinião pessoal, né? Eu acho que, de uma forma geral, para ficar de uma forma bastante simples para os colegas, eu acho que se há contraindicação à terapêutica hormonal da pós-menopausa, há contraindicação à testosterona. Exatamente por um ponto que você falou, que a testosterona ela também é convertida para estrogênio, né? Então, se a mulher teve um câncer de mama, e eu não posso dar uma terapêutica estrogênica, em princípio eu não posso dar uma terapêutica com testosterona. O que tem sido estudado, mas a gente ainda não sabe, ainda são pouquíssimos estudos, é em mulheres com pós-câncer de mama usando inibidor de aromatase, se aí eu seria seguro dar testosterona, porque se eu estou inibindo a aromatase não vai virar estrogênio. Mas nós não temos ainda uma definição quanto a isso. Mas fora isso, então se tiver perfil lipídico muito desfavorável, com HDL baixa, muito baixa. Se tiver um antecedente de doença cardiovascular, doença aterosclerótica, testosterona piora, tumores hepáticos, né? E assim por diante. Eu acho que, basicamente, a maioria vai acabar coincidindo com a contraindicação terapêutica hormonal. Acho que é isso. Perfeito, não sei se respondi tudo. Responder sim. Eu queria só fazer um complemento também ao professor Luciano, que é muito importante a gente lembrar que nesses ensaios de testosterona para desejo sexual hipoativo e outros estudos também, pacientes que têm alto risco, elas são retiradas dos ensaios. Então, a gente não testa testosterona em mulheres que têm alto risco cardiovascular, elas não entram nos estudos. Mulheres que têm histórico prévio de câncer de mama. Então, é muito difícil responder realmente sobre a contraindicação, uma vez que nem nos estudos elas participam, não é? Muito bem lembrado, Débora, muito bem lembrado. É exatamente Verdade. isso. E pontuar também o tempo, né? O baixo tempo de segmento desses estudos, né?
para a gente não ter uma segurança, não tem estudo mais de 2 anos de segmento. Então, realmente, a maioria 6 meses de segmento, né? Exato, gente. Então, de fato, a gente está, nesse caso, a gente às vezes entra numa seara que a gente não tem noção do risco a longo prazo, né? É isso que muito me incomoda, os tais dos chips da beleza aí, que de fato vão ter o quê? É gestrinona e se propaga como um contraceptivo, como se tivesse grandes estudos atestando isso e não tem, né? Quanto de testosterona vai ter no chip? Ninguém sabe, né? E aí chega aquela mulher com aquela voz grossa no consultório, doutor, e agora o que eu faço? Nada, filha, que isso não volta mais, né? A voz mudou, mudou, né? Esse aqui é o grande problema que a gente tem visto, né? E mais uma vez, e aí, Luciana, aproveitando que você falou, essa perda de paciente do consultório, eu tenho tentado levar para a minha vida de consultório a seguinte frase: toda paciente tem um médico que merece, e todo médico tem a paciente que merece. Né? Você não vai agradar, tem paciente que quer o médico que vai prescrever o chip, e ela vai no chip. Então não adianta. Né? Eu acho que, mas assim, eu durmo bem tranquilo, né? E sabendo que a gente está fazendo as coisas direitinho, com toda a ética do mundo, sem essas prescrições assim absurdas, esdrúxulas, né? Como já foi falado aqui. Marcelo, em relação aos chips, assim, uma coisa que eu queria também comentar, porque é algo que me incomoda bastante, porque eu tenho um consultório que atende homens transexuais. Então, às vezes, as mulheres chegam e falam assim, mas como assim você não faz? Se você faz hormônio para a pessoa afirmar um outro gênero, você faz doses suprafisiológicas, mas eu falo, mas eu estou ancorada no que a gente tem hoje de melhor evidência científica para isso. E eu estou trabalhando naquela dose suprafisiológica porque aquela pessoa tem um diagnóstico e pelo Conselho Federal de Medicina eu estou autorizada e está tudo regulamentado. Até tem uma brincadeira com os pacientes que eu falo assim, eu só ando na linha. No dia que acontecer alguma coisa, é só se o trem passar em cima, porque realmente, se a gente está sempre se ancorando aqui em uma boa prática, numa medicina que é bem baseada em evidências, então eu vou poder fazer hormonioterapia em doses suprafisiológicas em outras situações quando cabe, e aqui não, porque não existe, eu não estou ancorada em lugar nenhum. E aí lembrar também, eu acho que é muito importante, mesmo que nós estejamos numa discussão em que os fatores orgânicos eles estão sendo colocados, os hormonais principalmente, eu preciso lembrar que o saber e o poder, eles produzem verdades. Então, a gente tem um mercado que tensiona essa mulher para que ela tenha um determinado corpo. E essas verdades que vão sendo produzidas pelo conhecimento, por alguns estudos, muitas vezes mal desenhados ou de curto prazo, como, por exemplo, a questão do embelezamento ou do ganho de massa muscular, não é? Que realmente eu posso ter esse tipo de benefício, como o professor Moacir muito bem colocou, mas eu não tenho segurança ao longo prazo. Esse poder dessa informação, ele vai induzir as mulheres, sim, a fazerem modificações corporais. E cabe a nós também podermos dialogar com elas, no sentido de fazê-las aprofundarem um pouco mais a reflexão sobre tudo isso, né? Então, assim, o que é esse corpo, né, que é o corpo feminino, né? Porque que padrão é esse de beleza feminina que a gente tem propagado tanto que hoje em dia não cabe mais você ter gordura, ou você ter celulite, ou você não ter um corpo com uma massa muscular tão intensa. Então, assim, o próprio conceito de feminilidade, ele é culturalmente construído e transformado ao longo do tempo. Então, hoje nós temos mulheres buscando ter um corpo mais feminino, que esse corpo bonito para uma mulher, na verdade, é um corpo que nem é tão feminino assim, como o Moacir colocou muito bem. A gente vai ver ela mudando de corpo e com um padrão corporal que muitas vezes é um pouco mais masculino. Eu queria ouvir ele um pouco falando disso também, sobre essa questão de como que a gente pode trabalhar um pouco mais, já que você é alguém que recebe elas exatamente para essa modificação do corpo, né? Como que a gente pode estar refletindo com elas, mostrando para elas um pouco mais um novo modo de pensar sobre isso. Uma coisa que, assim, muito importante que eu não falei, não foi falado aqui, é que, normalmente, em relação à composição corporal, o que aparece são os bons casos. Tá? Os bons casos eles vão aparecer. Tá? Então, as mulheres que ficaram mais bonitas, né? E aí esse padrão, esse conceito que bonito, ele é um conceito que não é meu. Tá? Mas as mulheres ficaram melhor. As mulheres, as pessoas, e homens também, que também usam, né? Que têm maus resultados, que
perda de saúde, com eventos cardiovasculares, com mudanças, né, de composição corporal de uma maneira desagradável, e a gente tem várias coisas, uso de testosterona injetável, com lesões musculares, com perdas de massa muscular porque fez um abscesso grande, sepse, essas coisas elas normalmente não aparecem. Então, o que aparece é o bom resultado. Tá? E as pessoas veem um bom resultado e acham que 100% das pessoas que vão usar testosterona vão ter um bom resultado. Isso não é verdade. Tá? Então, eu procuro mostrar sempre para as mulheres isso. Olha, você vê uma amostra viciada para as pessoas que usam, né, testosterona e que tiveram um bom resultado, e você não vê os maus resultados. Porque essas pessoas elas não aparecem e elas sabem, como já foi dito aqui pelo Dr. Marcelo, cada paciente tem um médico que merece, e as pessoas sabem que... Eu penso que hoje em dia a enorme maioria das pessoas sabem que o uso de testosterona não é indicado para a mulher, tá? E elas usam e negam. E eu, como conheço, né, porque faz parte do meu estudo, né, da minha área de estudo, ver esses efeitos da testosterona, eu sei quando a mulher usou no testosterona, e elas negam. Não uso. E aí acontece alguma coisa bem engraçada no meu consultório. Eu, eventualmente, atendo... eu atendo médicos, normalmente, no consultório, e eu atendo, eventualmente, dermatologistas. E as dermatologistas, quando chegam no meu consultório, a primeira coisa que elas falam é que, não, por favor, não me prescreva whey protein. Aí eu já sei por quê, né? Mas pergunto, por quê que não posso prescrever whey protein? Ah, porque dá acne. Aí eu digo assim, bobinha, você creu que é o whey protein que está causando acne na sua paciente? Por que você vai para a literatura científica e não existe um aumento, né, de acne com whey protein? Tá certo? E muitos dos meus pacientes usam, realmente muitos pacientes usam whey protein, e eu uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu atendo um paciente que teve um aumento do acne por causa de whey protein. Tá? Aí eu brinco, bobinha, você creu que a pessoa estava usando whey protein, ela, na verdade, provavelmente estava usando testosterona e fica dizendo que é whey protein. Tá? Então, assim, essas questões elas são muito importantes que a gente veja, tá? Porque é uma pressão de mídia muito grande, essas pressões das próprias mulheres, né? Às vezes eu vejo muita discussão de mulheres, os homens exigem da mulher um padrão, tal, mas eu penso que são as mulheres que têm um padrão, né, mais exigente consigo mesmas. Mulheres que muitas vezes eu olho, cara, você está bem pra caramba, você tá bonita, você tá feminina, você tá bem de saúde, tá tudo bem, mas a pessoa quero mais, um quero mais que não tem fim, e acaba, como disse o professor Marcelo, caindo na mão de alguém que vai dar esse mais. Tá? Isso vai acontecer. Então, a gente que realmente, nosso papel de médico é orientar, mostrar evidência científica. Eu tenho isso no consultório, eu mostro muita coisa para o meu paciente no consultório, mostro, olha, isso aqui, né, você vai usar, você tem uma chance de ficar bem, porque nós estamos vendo, claro, se eu disser que testosterona não vai trazer um benefício, eu estou ficando, né, negando o óbvio. Tem benefício, mas você vai ter um risco de ter malefícios que são horríveis, como essa voz mais grossa, né, uma clitoromegalia, que é, às vezes, muito incômoda, algumas mulheres reclamam que isso incomoda, né, que é uma coisa que também não reverte, tá? Uma piora de perfil lipídico, risco, né, de problemas que a gente nem sabe, tá? Então, assim, mostrar que existe um outro lado, e também mostro, existem classificações de suplementos, né, para relacionados à atividade física e esporte. Eu mostro classificações, todas as classificações, né, que a gente, se você for olhar, a testosterona cai num grupo considerado aquele grupo que não deve ser usado, porque apesar de trazer um benefício, tá, ele não há uma segurança clara em relação ao uso. Tanto é que as agências, a agência antidoping, né, as agências antidoping relacionam isso como proibido. Tá? Então, assim, mostrar para paciente e também para o homem, quando acontece, vocês não lidam com homens, mas eu também mostro os homens, às vezes, querendo, e, cara, isso não procede. Então, existe uma propagação no meio médico, tá? Alguns médicos antiéticos, né? Aí não estou querendo falar o nome de ninguém, não estou querendo dizer que eu sou o único ético de jeito nenhum, mas mostram para todos os pacientes que eles estão com a testosterona baixa e fazem com isso um joguinho de números, tá? Então, você tem uma faixa de normalidade de testosterona
A mulher, acho que é normalmente 17 até 70 e pouco, vamos para 15 a 75, e aí ele diz, olha, o normal o laboratório diz que é isso, mas de 15 a 75 eu tenho 60 unidades, eu divido 60 por 2 é 30, então 30 mais 15 é 45, de 45 para cá seria o ideal, se estiver abaixo de 45 está abaixo. Tá? Com o homem fazem a mesma coisa. Então, você pega homens com testosterona aí de 400, de 500, 600, o cara chega, poxa, eu estou com a testosterona baixa. Mas, cara, a sua testosterona é absolutamente normal. Tá? Então, existe esse joguinho, né, de dizer para a pessoa que ela está... Então, todo mundo vai estar com a testosterona baixa, todo mundo vai precisar de suplementar, de reposição ou de terapia com testosterona. Muito bem, pessoal. Eu acho que a gente poderia aqui ficar a noite inteira discutindo isso, é um assunto extremamente interessante. Eu vou jogar uma pergunta para a Débora, mas eu queria que depois que ela, até porque a gente já extrapolou aqui, Débora, o nosso tempo, depois você colocasse até no grupo da Sossego, uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei, que agora que você falou me veio uma coisa na cabeça. Com relação a essa reposição de testosterona suprafisiológica nos homens trans, tá? Existe trabalho a longo prazo para a gente saber de riscos, ou a gente está... Lógico, temos a autorização dos órgãos competentes, mas eles têm que assinar algum termo de consentimento, enfim? Exatamente, a gente ainda não tem estudos de longo prazo, a gente não tem como garantir essa segurança, por isso mesmo, entre outros pontos, é que todos esses pacientes, eles precisam assinar, para fazer uso da terapia hormonal, na afirmação de gênero, termo de consentimento livre e esclarecido, e que isso vai estar lá registrado, então a gente não tem como garantir, isso é muito importante. Perfeito. Então, pessoal, eu acho que a gente, devido à avançada hora, né, acho que quinta-feira já está todo mundo aqui muito, principalmente aqui em Fortaleza, com toda essa pandemia que não nos larga, né? Eu previamente estava conversando com o professor Luciano, eu não sei se todos sabem, ele era da turma do professor Ariel, né, de faculdade, ele até me perguntou como eram as notícias aqui e tudo, então nós vamos finalizar aqui com a grande torcida pelo professor Ariel, para que ele se recupere o mais rápido possível, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos brilhantes palestrantes, professor Luciano, Débora, Moacir. Eu acho que foi uma noite de quinta bem bacana, né? Todo mundo em casa com toque de recolher, ninguém vai poder comer caranguejo já à noite, então eu desejo a todos uma excelente noite, um excelente início de final de semana, e dizer que foi muito bom, tivemos um quórum bem bacana, na média de 80 participantes, e agradeço a todos mais uma vez em nome da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia. Passo a palavra ao nosso presidente Jader para ele finalizar, e a Andresa, se quiser falar alguma coisa. Pronto. Marcelo, muito obrigado por ter moderado de forma tão brilhante aí o evento. Eu vi que realmente a participação teve uma participação muito importante dos nossos associados, é isso que a gente quer. A nossa programação científica está sendo montada com um time, é um esforço muito grande, de um time muito forte de expertise, especialistas, nossa diretoria. Agradeço ao professor Luciano. Débora, você sempre com suas abordagens bem completas sobre a sexualidade, muito bacana sempre ouvir o que você fala, sempre ouvir suas palestras, eu gosto bastante mesmo da visão que você dá sobre o todo, né? Agradeço demais também o professor Moacir Bezerra, eu esperava ouvir isso dele, a gente esperava ouvir isso dele, né? Então, num dos braços de atuação da Sossego, a nossa diretoria científica, que é coordenada pela Andresa, um dos braços da Sossego, de atuação da Sossego, que é levar conteúdo de qualidade para vocês, para os nossos associados. A gente está muito feliz pela noite de hoje, tá? E que a gente vai continuar se esforçando para trazer assuntos mais relevantes, bem relevantes para vocês, para o cotidiano da gente, tá bom? Muito agradecido pela noite de hoje. Quer finalizar, Andresa? Só parabenizar as brilhantes apresentações que tivemos e o nível de ela caiu. Palestrantes e convidados. Andresa, acho que a tua conexão tá ruim, tá travando.
Acho que não. Acho que travou de novo. Mas, enfim, então, finalizando, agradeço a todos, que todos tenham uma excelente noite, e foi extremamente proveitoso essa noite. Aos palestrantes, aos debatedores, enfim, muito obrigado e uma boa noite a todos.